Olá, Pai do Senhor, amém? Estamos começando aí mais um vídeo no nosso canal Veredas Antigas, amém? Mas antes que a gente começa, vai vendo aí a vinheta do nosso canal. Deixe que você chegue num culto e passe. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E correrão de uma banda para a outra, de um lado para o outro. Aquele filho, ele sem cama, sem comida, meu corpo de fome. Amém? Que a paz que excede todo o entendimento, ela possa estar no coração de cada um de vocês nesse dia, amém? Mais um dia maravilhoso aí que Deus nos concedeu e por isso estamos alegres, irmãos. Eu me alegro pela companhia de vocês, pela presença de vocês, pelos compartilhamentos, não é? Pelos versículos que vocês sempre deixam aí nas redes sociais para a nossa meditação. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão inscritos no canal. Peço desde já a vocês que compartilhem esse canal, apresentem a um amigo, amém? Você que só assiste, se inscreva nesse canal. É importante que a gente venha propagar o que é pregado aqui, a palavra do Senhor. O evangelismo em si, ele é muito importante. Cada um usa um meio diferente, mas o importante é que a palavra do Senhor, ela seja pregada, amém? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e sempre que puderem, compartilhem com outras pessoas esse vídeo, essa mensagem na qual Deus, ele sempre nos concede aqui, amém, meus irmãos? Eu, como já falei para vocês, a gente está sem poder fazer as lives. Nós estamos aqui no começo da selva amazônica. A dificuldade de internet aqui, ela é grande onde eu estou. E não tem como a gente fazer a live, porque eu necessito de muitos uploads. E não tem como aqui. A gente não tem uma internet muito boa aqui. Então, a gente voltou a fazer os vídeos pro canal. Estava um pouco esquecido. A gente voltou a fazer os vídeos pro canal aí. E enquanto eu estiver aqui, só Deus sabe até quando eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar aí trazendo a mensagem através do canal Veredas Antigas, amém? Onde nós trazemos a mensagem toda sexta-feira na plataforma do Facebook. Então voltamos aí às origens para o canal. Ou seja, não estamos mais fazendo ao vivo, mas nós estamos postando todo final de semana aí um vídeo para os irmãos meditarem na palavra do Senhor. Meus irmãos, palavra de Deus para hoje, que Deus ele nos concede. Capítulo 8, meus irmãos, do Evangelho de João, entendeu? Tem uma expressão bastante conhecida, a partir do verso 4, meus irmãos. Capítulo 8, a partir do verso 4, nos diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência saíram, um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Deus tem nos dado palavra aqui para a gente meditar. E eu sempre tenho orado a Deus para que coloque no meu coração o desejo de continuar sempre fazendo isso, pregando, propagando o Evangelho do Senhor e tendo quanto mais intimidade eu puder ter com o Espírito Santo, eu venha ter, para que eu não venha pregar aquilo que me convém ou que eu queira pregar, mas que o Senhor, Ele me oriente a estar aqui trazendo algo que venha da parte de Deus. E como não foi diferente, hoje eu pedi algo que viesse da parte dele e ele me deu o capítulo 8 de João. Meus irmãos, essa passagem bíblica ela fala a respeito a mulher apanhada em adultério. A gente sabe que nos tempos bíblicos, há 2000 anos atrás, alguns países ainda adotam aí essa punição, né? Alguns países árabes ainda adotam essa punição de morte por apedrejamento a mulheres, né, que são pegas em adultério. A gente vê lá no capítulo 20 de Levítico, se não me falha a memória, a gente vê que pela lei, as leis mosaicas, o casal que fora pego, eles teriam que ser apedrejados até a morte. Mas a gente sabe, meus irmãos, que isso nunca se cumpria em sua totalidade, porque o homem sempre, a mulher, por ser o sexo mais frágil, era sempre que pagava o pato, era sempre que levava toda a culpa, e o homem sempre se saía da acusação e deixava a mulher ali para morrer por apedrejamento. Então, aqueles fariseus e escribas, naquele dia, eles souberam daquela mulher que estava em adultério, provavelmente ali, muitos ali, não é? Já tinham se envolvido com aquela mulher, mas na maioria, como na maioria das vezes, o ser humano, ele procura sempre demonstrar a sua defesa e botar a culpa nos outros. Aqui não foi diferente, não é? Eles queriam simplesmente armar uma cilada para Jesus e vieram com aquela mulher adúltera e jogaram aos seus pés ali e disse, mestre, essa mulher ela foi pega em adultério. E, como diz a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, ela tem que ser morta a pedradas. É o que nós fazemos, né? A ideia daqueles fariseus, como sempre, era pegar Jesus em algum ato ilícito, que ele fosse contra a lei, não é? Mas o próprio Jesus, irmãos, lá no capítulo 5 e o verso 17 de Mateus, nós temos pregado aqui, o próprio Jesus ele diz, eu não vim para abrogar, ou seja, destruir, de manchar a lei, mas eu vim para fazer cumpri-la, não é? Alguns até hoje não entendem esse versículo, porque Jesus estava simplesmente dizendo que a lei tinha fracassado, não é? No literal, a lei tinha fracassado, porque o homem pecava, sacrificava. Mas ele veio fazer com que se cumprisse a lei no âmbito espiritual. Ele não veio de manchar a lei, ele veio fazer cumpri-la. A graça não veio de manchar a lei, muito pelo contrário. Não é? Tudo aquilo que foi estipulado lá nas tábuas, na lei de Moisés, tem que ser cumprido até hoje para quem é verdadeiro cristão, só que no sentido espiritual. Porque o corpo não vai para o céu, quem vai para o céu é um corpo glorificado, ou seja, em espírito. E a gente vê aqui que a mulher, ela foi pega em adultério e foi jogada ali como uma cilada para Jesus. E Jesus ali, a gente pode dizer na nossa linguagem que ela ficou numa sinuca de bico. Porque se ele dissesse que matasse, ele dizia, esse homem não veio pregar a vida? E como é que pode autorizar a morte de alguém? Não é? Aí se ele dissesse, não mate, ele disse, quem é esse homem aí que se diz filho de Deus e está batendo de frente contra as leis de Moisés e o que foi profetizado pelos homens de Deus, os profetas? Então era uma cilada.
Agora, aqueles homens se põem ao redor de Jesus e aquela mulher fica no centro, ali jogada no chão. Jesus agora ele se agacha ali de lado daquela mulher, começa a riscar o chão com o dedo, não é? A Bíblia não explica o porquê daquilo que Jesus fez ali, mas de repente ele se levanta e ele fita os olhos nos olhos daqueles escribas e fariseus e acusadores e diz: só aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. Então, a gente vê, irmãos, que a Bíblia diz que foi saindo um por um, cada um que soltava a sua pedra, talvez ali cada um tivesse uma mágoa maior, ou tentando demonstrar uma santidade que não tinha, apedrejando aquela mulher, começaram a soltar suas armas, que eram a pedra na hora, no momento, e começaram a sair dos mais velhos, não é? Que se diziam os sabichão, né? Os sabidão, os crentão, e começaram a sair até os mais novos, e ficou só Jesus e aquela mulher ali. Então, Jesus olha para aquela mulher, levanta a cabeça dela e diz: olha, onde é que estão os teus acusadores? Porque até então, a mulher não podia nem levantar a cabeça para olhar para aqueles homens, porque a lei não permitia, não é? Então Jesus agora levanta aquela mulher e pergunta: onde é que estão os seus acusadores? E a mulher disse: não vejo nenhum, mestre. Cadê os que te condenavam? Aí ele disse: não vejo nenhum. Nenhum te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava falando aqui, irmãos, da necessidade do perdão, da importância do perdão. Certa vez Jesus, alguém perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes 7? 7 vezes? Aí Jesus disse: não, 70 vezes 7. Então, Jesus não quis dizer que a gente teria que perdoar uma pessoa 400 vezes. Não, ele só estipulou uma quantia, uma quantidade absurda, para que as pessoas entendessem que o perdão não tem quantidade. Não é? Perdão é uma coisa que é muito importante em nossa vida, que a gente deve estar sempre perdoando, independente do erro que as pessoas cometam. Era isso que Jesus queria. Jesus não queria dizer assim: não, você tem que perdoar 7 vezes, 70 ou 70 vezes 7. Não, Jesus botou aí, estipulou uma quantidade absurda para que aquelas pessoas entendessem que não tinha limite para se perdoar. E nem defeito, nem mágoa que não pudesse ser perdoada. Não é? Então, quando Jesus ali, ele deu aquela lição ali, ele deu aquela lição tanto àquelas que acusavam pelo adultério, e como eu já falei, muitos ali estavam acusando aquela mulher, e muitos ali poderiam até já ter pecado junto com aquela mulher, e teria também que ser apedrejado, mas com aquela acusação ele estava escondendo a própria culpa. Aí Jesus agora ele diz: dentre vós, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, não existe pecadinho, nem pecadão. Quem rouba uma caixa de fósforo é ladrão. Quem rouba um carro forte é ladrão. Quem rouba uma fruta de uma propriedade alheia é ladrão. Quem rouba uma empresa, um banco, é um ladrão. Então, irmãos, não me cabe julgar uma pessoa pelo seu defeito, pelo seu erro, pelo que ele cometeu. Porque nem Jesus ainda está como acusador. A gente vê que Jesus ali, ele simplesmente, ele desmascara aqueles pecadores, aquele bando de pecadores, os líderes ali que se diziam santos, né? Os que vieram, os que tinham a obrigação de ensinar a lei, de preparar o povo para a vinda dele, do próprio Cristo. Mas lá no capítulo 1, verso 11 de João, no mesmo livro de João, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, ou seja, ele veio para aqueles que estavam acusando, mas os seus não receberam. Não acreditaram, a riqueza já tinha tomado conta de tudo. Eles tomavam conta do templo, tudo vinha para eles de graça, sem pagar imposto, sem nada. Então, o poder subiu para o seu coração e eles não entenderam, não conheceram que aquilo ali era o Filho de Deus.
Porque a Bíblia diz, irmão, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, quando aqueles homens se afastaram do espiritual e se entregaram demais ao literal, às coisas materiais, eles perderam a intimidade com Deus e estavam longe da espiritualidade. E não entenderam que aquele que estava ali pregando, ali, com humildade, era o Filho de Deus, o prometido, desde o capítulo 3 e o verso 15 do Gênesis. Então Deus ali, ele nos dá uma lição. Ele nos dá uma lição, porque nós somos herdeiros daqueles que já se foram. Nós é que levamos a palavra hoje, nós é que devemos viver hoje, nós é que devemos despertar o perdão, liberar o perdão para as pessoas. É fácil, irmãos, perdoar uma pessoa que nos magoou? É fácil a gente perdoar uma pessoa que nos traiu? Porque a traição, irmão, ela traz uma dor tão grande. A traição, ela é a dor de um luto, não é? Porque a traição, ela nunca vem de uma pessoa estranha. Por isso que é traição. Um chinês não vai trair a gente brasileiro. O japonês não vai trair a gente dentro da nossa casa. Dificilmente isso pode acontecer, porque ele está do outro lado do mundo. Então a traição tem que vir de pessoas de dentro da nossa casa, pessoas do nosso âmbito ali, familiar, do nosso grupo de amizade, pessoas que a gente se confidencia. Quantas vezes a gente não conta o segredo de uma pessoa imaginando que ela vai guardar segredo, e aquela pessoa acaba espalhando e aquilo se propaga e acaba gerando uma confusão maior. Então há aquela traição. Aí você pode até dizer, mas irmão, se fosse eu não trairia, porque eu sempre fui fiel a ele, sempre fui fiel a ela. Mas você tem que entender uma coisa, Deus não fez dois iguais. Deus não fez dois iguais. Eu já passei por situações que eu perguntei a Deus, eu disse, Deus, por que tu me usa tanto para socorrer as pessoas? E eu hoje agora estou numa situação dessa e ninguém vem me socorrer, você não manda ninguém para me socorrer. Então o que eu entendi do Espírito Santo é que eu tinha estrutura para passar por aquilo. Ou seja, que Deus ele me deu estrutura tanto para socorrer as pessoas e também para suportar as adversidades. E eu estou passando, eu passei. E ainda estou passando, mas com a companhia de Deus, não é? Com a força que Deus tem me dado, com a presença dele, não é? Muitas vezes eu não estou nem em condição de trazer uma palavra para vocês, mas Deus ele me dá ânimo, através de um pássaro cantando, através de uma pessoa que está doente, através de uma pessoa que está passando por dificuldade maior. Deus se utiliza e eu tenho aquela visão, eu digo, mas aquela pessoa que está naquela situação, e por que então o meu problema é muito pequeno diante daquele problema daquela pessoa, então eu vou fazer, eu estou aqui agora diante de vocês. Então, irmãos, a palavra de hoje que Deus, o Espírito Santo ele nos concede, é que não existe limites para se perdoar. E não existe perdão parcelado. Você não pode simplesmente dizer, eu perdoo ele, mas não quero mais graça com ele. Não, isso não é perdão, irmão, porque não existe perdão parcelado. Perdão é perdão, ou você perdoa ou não perdoa. Você perdoa, esquece que perdoou. A mulher, ela tinha todo tipo de coisas contra ela, né? A gente já vê no capítulo 20 falando a respeito do adultério, e ela que pagava todo o processo, o homem sempre dava um jeito de safar. A gente vê ali no capítulo 15, aonde a mulher, até quando a mulher ela menstruava, ela era considerada imunda, ela era separada por 7 dias da sociedade. A gente vê no capítulo 12 de Levítico também, estou falando do livro Levítico, capítulo 12, que a mulher que dava à luz, ela era impura. O filho que nascia ficava impuro 40 dias. E veja só, a mulher ficava, e se o filho, o fruto daquele ventre, fosse mulher, fosse fêmea, ela ficava impura por 80 dias, ou seja, era o dobro do homem, ou seja, a mulher não tinha valor nenhum naquela época. E hoje, alguns também ainda insistem em fazer isso. Mas o ensinamento que a palavra nos traz hoje, para que a gente possa meditar, não é só na força do perdão, não só na obrigação que nós temos de perdoar. Nós devemos perdoar, independente do que a pessoa seja, porque
Eu já passei por uma situação que, logo que eu aceitei Jesus, quando eu comecei a orar, buscar a Deus de madrugada, o Espírito Santo falava comigo, para eu pedir perdão a uma pessoa que tinha puxado uma arma para atirar em mim. Eu tive que entrar num posto policial para não ser alvejado a bala. E quando eu aceito a Jesus, eu começava a orar e Jesus me mostrava ele direto, e o Espírito Santo me mostrava ele direto e dizia, você vai ter que ir lá e pedir perdão a ele. E eu dizia ao Espírito Santo, eu digo, mas Jesus, mas foi ele que queria atirar em mim. Como é que eu vou pedir perdão a ele? Mas o Espírito Santo de Deus insistia e me dizia, mas o crente é você. Quem conhece a verdade é você. E eu fui lá e pedi perdão. E Deus preparou o caminho, Deus preparou o coração daquele homem. E aquele homem me aceitou bem. E hoje nós somos amigos, vizinhos e amigos. Então, o ensinamento que o capítulo 8 de João nos traz, falando a respeito do adultério, da traição em si, está falando que tem que haver a necessidade de você perdoar aquele que lhe traiu, aquele que lhe ofendeu. Mas o que eu acho interessante também, irmão, amigos, minha irmã, é que Jesus, ela diz àquela mulher, ela diz, olha, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, não, mestre, todos já foram embora. Aí ela disse, então vai, tem paz, eu também não te condeno, vai, tem paz e não peques mais. Tem essa importância, porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a importância do perdão é muito importante. Eu acho que não existe um comportamento mais interessante, não é, de que o perdão, porque é muito difícil você perdoar a quem lhe ofendeu, a quem lhe traiu, não é? A quem jogou sua confiança fora. Porque quem é traído é aquele que dá as costas para aquele que traiu, que confiou em dar as costas para ele, não é? Que mostrou suas fragilidades, que deu confiança a quem não merecia. Mas Jesus disse àquela mulher, ou aquele homem, não quero só aqui, né? A gente está pregando a palavra. Jesus disse, vai e não peques mais. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse, olha, eu consegui a tua salvação, que tu não fosse condenada. Mas se tu continuar nesse mesmo ato, talvez eu não tenha como te salvar. Então, é importante, irmão, essa palavra, e talvez você esteja pregando aqui para pessoas que foram traídas por pessoas que confiavam muito, pode ter sido adultério, ou em qualquer âmbito da sua vida, houve uma grande traição, e até hoje você sofre com isso. Mas aí talvez talvez você que traiu aí está achando boa a palavra, está vendo? Eu sempre falo para fulano ou para fulana que é importante me perdoar porque eu errei, mas também é importante que você entenda que o perdão foi liberado. Mas você também tem que se conscientizar que você não pode ficar praticando a mesma coisa. Você não pode estar abusando do perdão das pessoas, porque há pessoas que têm que lutar muito para liberar o perdão. Tem pessoas que têm muita dificuldade para perdoar. E quando encontra essa força, ela perdoa. Mas será que ela vai suportar outra traição? Outra enganação? Então, para que nós possamos meditar nesse dia, nessa singela palavra, Deus deixou como ensinamento, Jesus deixou como ensinamento aqui que é importante para você receber o perdão, para que você continue vivendo, porque todo mundo erra. Não existe pecadinho nem pecadão, como eu já falei, mas tem que se entender que você não pode viver pro resto da sua vida errando. Você não pode ficar sempre traindo porque aquele seu amigo vai sempre lhe perdoar, aquele seu esposo vai sempre lhe perdoar, aquela sua esposa vai sempre lhe perdoar. Não, porque o perdão, irmão, para muitos é um dom, mas tem muitos que não têm força para perdoar. Tem pessoas que se separam com uma pequena traição, que seja uma traição na ordem conjugal, na ordem marital,
ou que seja uma traição banal, ou até mesmo uma desobediência daquilo que foi combinado. Mas tem pessoas que têm facilidade para perdoar, qualquer que seja a dificuldade. Mas será que ela vai ficar perdoando pro resto da vida? Então que nós possamos meditar nessa palavra nesse dia, que nós possamos entender que é importante para cada um de nós perdoar o próximo. Quantas vezes? 70 vezes 7? Não, é bom, mais, se for necessário. Ou menos. Mas também é necessário que a pessoa que traiu a confiança daquela pessoa, ela entenda que ela recebeu o perdão naquele dia. Mas talvez o perdão, a fonte daquele perdão, ela tenha se esgotado. Porque a força daquela pessoa foi tão grande para perdoar, que não tem mais reserva para outra vez. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E se puder, compartilhe, né, essa mensagem para que outras pessoas possam escutar, ouvir a palavra de Deus e viver, né, a palavra do Senhor. Para que as pessoas, através dessa mensagem, possam alcançar, possam ter força de perdoar. Porque muitos casamentos aí estão acabando por falta de perdão e por coisas banais. Eu não estou falando nem de traição conjugal, mas por coisas banais, né? Às vezes o homem pensa que ele grita e a mulher ouve, e às vezes a mulher não ouve e então o casamento acaba. É coisas pequenas, falta de conversa, falta de diálogo, mas que você compartilhando, né, você vai dar a oportunidade de muitos casamentos que estão aí à beira da falência, e uma palavra, uma simples palavra que Deus ele nos usou para trazer hoje pode salvar essa relação, pode salvar essa instituição, a maior instituição do mundo, que se chama casamento. Amém? Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.